Recording in progress. Então, bora lá, meninas. Boa noite. Eu sou a Laila Andrade. O nomezinho que tá aqui embaixo é o meu. Vocês não me conhecem, a Aline já me conhece, a Thaís não. Boa noite. Nossa proposta hoje é fazer um bate-papo aqui. A gente tem conteúdo para compartilhar com vocês, mas assim, o que a gente quer trazer aqui é mais uma descontração, que a gente possa ir conversando sobre coisas importantes num tom de leveza, num tom de bate-papo, num tom de compartilhar realmente. A gente dividiu a live em 3 partes, que são os 3 temas do título da live: corpo, emoções e movimento. E aí a gente quer trazer uns pilares assim para vocês. E trazer algumas experiências, algumas imagens, para que vocês possam realmente integrar esse conhecimento e utilizar no dia a dia. Porque se a nossa proposta aqui é trazer o corpo como uma ferramenta basilar, de um caminho de autoconhecimento, de um caminho de espiritualidade, é importante que desde o começo a gente fale da importância da prática, da importância de ouvir isso que a gente está aqui falando e realmente começar a se perceber do momento que você abre seu olho. Primeiro pensamento é: eu tô num corpo, eu tô aqui, num corpo, né? Acordei num corpo, e a partir disso, ir guiando o seu dia como esse ponto de referência. Então, para a gente começar, eu queria que a gente tomasse consciência, assim, do nosso corpo de verdade, assim, firmasse essa intenção, porque por mais que o conteúdo ele seja falado, né, e a tradução, a criptografia seja mental, mas existe uma ressonância aqui de corpo, né, de mente inconsciente, porque o corpo é a mente inconsciente. Então, a gente absorve muita coisa com o nosso corpo que a gente não faz ideia, mas a gente absorve tudo com o nosso corpo. Então, a gente já absorve tudo com o nosso corpo, mas eu quero aqui agora, para a gente começar a trazer consciência a esse fato. Não é mito, é um fato. A gente absorve tudo com o nosso corpo. Por isso que falam, né, que criança sente tudo. É muito louco. Vocês já perceberam? Vocês já conviveram com criança? Mas a criança, ela sabe quando os pais brigaram, ela sabe quando houve uma variação de humor ao redor dela. Ela sabe, e ela sabe com o quê? Com a mente? Claro que não, a criança é analfabeta. Não, ela sabe com o corpo dela. Então, percebe a essência da parada? Então, eu já quero que a gente comece assim, sentindo o corpo, com essa intenção de trazer a nossa energia, recolher a nossa energia de pensamento, de preocupação, de conversa de família que vocês ouviram, coisa que vocês falaram. A intenção realmente de trazer toda essa energia para o corpo agora de vocês, que é a energia de vocês. A energia de vocês dentro do corpo de vocês. Parece algo completamente idiota de se falar. Mas, gente, a nossa energia vive espalhada, grudada na amiga, no parceiro, na mãe, no pai, em gente desencarnada, entendeu? Familiar, ancestral, sei lá o quê. Então, coloque essa intenção agora. Estou colocando aqui também para mim, para toda a minha energia vir para o meu corpo agora. Deem esse comando para o corpo. O corpo, ele não se comanda por si só. Ele não é dotado da consciência de que, tipo assim, eu vou fazer isso aqui. Não, é você que tem que dar o comando para o seu corpo, tá? Então, dê o comando agora para o seu corpo para que você esteja aqui presente, para que você esteja aqui dentro da sua energia, só a sua energia, para que a gente possa fazer esse bate-papo e fluir nesse bate-papo de uma forma consciente e fluindo. Bem-vinda, Thaísa. Thaísa chegou agora. E fluindo
fluindo no conteúdo, tá? O conteúdo são palavras que vão impactar vocês. Vocês conseguem visualizar isso? Sabe quando você está conversando com alguém? A pessoa está falando. Isso gera sentimentos em você. Agora vocês estão sentindo sentimentos. Agora vocês estão sentindo várias coisinhas aí dentro de vocês com esse papo aqui que a gente já começou. Meu convite é, nessa abertura, a gente já ir pegando o que a gente está sentindo. A gente já está presente aqui com o que está rolando e com tudo que vai rolar. Como é que essas palavras, então, estão impactando vocês? E é muito doido, porque, tipo assim, eu poderia fazer uma meditação aqui de começo para a gente entrar nesse exercício. Mas não, eu quero vocês de olho aberto. Sabe por quê? Porque quando a gente fecha o olho, como a gente já é tudo doido e tudo vive na mente, tudo não é errado, quando a gente fecha o olho, é aí que a gente vai pra puta que pariu. Aí a gente não volta mais, nunca mais, a gente fica lá, voando em alguma loucura da nossa cabeça. Às vezes são coisas até que fazem muito sentido, né? São coisas espirituais, mas não é esse o ponto hoje. O ponto hoje é a gente estar no nosso corpo, tá? Então, olho aberto, presente, chama a energia de vocês para dentro de vocês e percebam o que as palavras que eu e Yasmin vamos falar aqui causam em vocês. A nossa ideia é a gente fazer o nosso bate-papo e aí a gente faz... E aí, no final, quem sentir... Isso aqui eu tô fazendo agora, Yasmin, não sei se tu concorda, a coisa puxa minha orelha. Mas quem sentir de querer compartilhar alguma coisa, como a gente tá gravando, no final a gente para de gravar e quem quiser a fala, só deixa a mãozinha levantada. Tem como você ir em reações aqui no seu aplicativo e levantar a sua mão, tá? Tem um raise hand, levanta a mão, bem explícito. E deixa sua mãozinha lá levantada, que aí no final a gente para de gravar e a gente pode trocar uma ideia. Tudo bem, Yasmin? Tá. Mas aí a nossa proposta é realmente a gente fazer a toque primeiro, tá bom? Então tá. Preparados? Já fizeram o que eu pedi? Já chamaram o corpo para conversa aqui? Presente no baile? Então é isso. Então, gente, assim, primeiro eu queria trazer a definição de corpo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar espiritualidade, eu era a pessoa mais avoada que existia, né? Eu acho que mais que eu só é Yasmin. Por isso que a gente é amiga. Por isso que a gente funciona junto, entendeu? Porque o negócio é complicado aqui, né? A gente se olhava uma no olho, a gente estava em algum plano astral, mas aqui não estava muito, não, assim. Então, assim, eu era muito avoada. Então, é uma característica de algumas pessoas, provavelmente das senhoras aqui presentes, de também gostarem de espiritualidade, né? Aí vão para o mental de vocês, aí fica aqui nesse chakra, que é uma delícia. Eu amo particularmente, assim, uau, amo meditar, amo, ai, nossa. Mas tudo na vida tem equilíbrio, né, gente? O negócio do equilíbrio é que sempre tá fudendo a gente, porque se a gente pudesse escolher só para na preferência que a gente prefere, mas não, a premissa da vida ela é equilíbrio, ela é harmonia. Já dizia o Mufasa lá no Rei Leão, né? O círculo da vida funciona num fino equilíbrio, ensinando lá o Simba. É isso, gente, equilíbrio. Então, quando a gente fala de espiritualidade e autoconhecimento, e quando a gente traz hoje aqui a nossa toque sobre o corpo, é porque a gente quer equilíbrio. É porque a gente quer uma parada real, oficial. Porque tudo aquilo que não está equilibrado, tudo aquilo que não está numa harmonia, não é real oficial, gente. Uma hora vai quebrar. Isso serve para relacionamento, isso serve para dinheiro,
sabe? Sociedade, dinheiro, essas coisas assim. Isso serve para tudo, tudo. Tudo que não está em equilíbrio, uma hora vai quebrar. E o teu caminho de espiritualidade e autoconhecimento precisa de equilíbrio. E se você já é uma pessoa que gosta, que procura saber como você está aqui tirando a sua quinta-feira à noite para receber esse conteúdo, para conversar com a gente, para saber, você já gosta, você já procura. Talvez o que foge para você seja incorporar um pouquinho mais todo esse seu potencial aí. E é nessa intenção que a gente conversa sobre o corpo. O corpo, ele é tipo uma entidade, assim. Ele é uma parada que a gente mora dentro dele. Tipo assim, é um casulinho, entende? Eu vou entrar no meu casulo agora e aí a gente encarna. É isso, corpo. O corpo, a matéria do corpo é a matéria telúrica, matéria da terra. Telúrica é bem de espiritualista, né? Não tem mistério. Telúrica é da terra, tá? Poderia ter falado da terra, mas às vezes eu gosto de colocar um frufru no meu vocabulário. Então, ele é feito de energia telúrica. Essa energia telúrica condensada é essa matéria aqui, ó. Músculo, osso, célula. Ela tá mais condensada, ela tá mais solidificada, ela tá mais enrijecida, ela tá mais pesada e densa, né? Ai, densa quer dizer que é do demônio? Não. É só densa mesmo. Procura no dicionário o que quer dizer densa. É aquilo que quer dizer. É porque às vezes também na espiritualidade a gente ouve essas coisas. Ai, uma energia densa. Ai, meu Deus, é do inferno. Não, não é. É só uma energia densa. É ponto, energia densa. E aí o corpo, ele é formado disso. Dessa energia mais densa. Que é para poder a gente existir aqui nesse plano. Que é um plano denso também. É um plano denso. Então, para a gente chegar aqui, a gente precisa desse veículo, desse aparelho, desse fenômeno. O corpo é um fenômeno. Ele é. Não tem Matrix, né? Outro clichê da espiritualidade. Não tem Matrix? Ele não. Ele transita em vários cenários a partir do aparelho dele. E o aparelho dele, em cenários diferentes, que é o corpo, né? Tem aparências diferentes, tem habilidades diferentes, tem, enfim, vai mudando. Então, isso quer dizer que o nosso corpo, da forma que ele é hoje, ele também foi perfeito para as coisas que a gente tem que viver aqui. É como se a gente tivesse... O nosso corpo, ele é uma entidade que foi dotada por padrões originais. É claro que você pode distorcer depois, tá? É o que a gente vive fazendo, comendo bosta, né? Pensando bosta e não liberando as nossas emoções. Você distorce o seu corpo. Mas assim, quando você chega aqui, você recebe um corpo perfeito para você. E os aleijados, também perfeito para eles. E as pessoas com deficiência, também perfeito para eles. Nenhum corpo é defeituoso. Nenhum corpo é defeituoso. Não importa se a pessoa tem microcefalia, macrocefalia, se nasceu com sei lá o quê. Nenhum corpo é defeituoso. Não existe defeito. Não existe defeito, existe condição para aprendermos alguma coisa. Aí você não vai me perguntar. E nem queira descobrir também, tá? Porque ninguém é Deus aqui. Então, assim, cada um na sua trajetória, cada um vivendo a sua vida. Mas, assim, por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a gente fala de corpo, a gente fica numa noia de que se o corpo tem tal estética, se o corpo tem tal disfunção, o corpo é errado. Não, não façam isso. Se vocês amam a vida de vocês e se vocês prezam esse caminho de autoconhecimento, não falem isso de vocês e nem de ninguém. Nenhum corpo é defeituoso. Nós temos
conceitos mentais de defeito. Mas os nossos conceitos não são verdadeiros. Eles, assim, são só conceitos. Sabe o conceito? Ponto de vista? Ah, é um ponto de vista. Ok, é um ponto de vista, você pensa assim. Ah, mas a ciência pensa assim. Ok, é o ponto de vista científico. De fato, existe uma condição ali que é diferente do padrão, mas isso não quer dizer que é um defeito. Eu estou falando isso porque tem muitas mães agora recebendo diagnóstico de filho autista. E eu vejo muitas mães sofrendo com isso, só porque foge do padrão. Sem falar nas mulheres que estão meio gordinhas, né? Que isso daí já é o básico de toda mulher, né? De sofrer com as coisas. Então, gente, vamos resetar essa porra, tá? Vamos resetar. Porque quando a gente conversa de corpo, a gente conversa de o que funciona. E a Yasmin vai falar um pouquinho mais disso nas emoções. Mas o corpo, ele é uma parada tão prática, ele é uma parada tão instintiva, aqui, agora, que o corpo, sabe bicho? É um bicho. A gente tem um bicho aqui. Só que nós somos alma, nós somos consciência, e a gente comanda esse bicho. Ok? E para o bicho, para o corpo, para essa coisa aqui, para essa entidade aqui, ele vai atrás do que funciona. Do que funciona. Ele sempre está atrás do que funciona. Então, até a doença é a maneira dele te fazer continuar funcionando. Ele é tão inteligente que ele fala assim: puta que pariu, a Laila está tomando cerveja que nem uma doida, 6 long necks, 2 horas da manhã. Como é que eu vou processar isso? Aí a Laila chega em casa com vontade de vomitar. Ou então a Laila acorda no outro dia com azia, porque o corpo ele tem que expelir aquilo de alguma forma, aquilo que sofreu desequilíbrio nele, ele tem que expelir de alguma forma aquilo. Então, gente, até a doença é o corpo tentando te ajudar a tu melhorar os teus padrões, entende? Porque ele depende de ti, ele depende da tua escolha de não tomar 6 long necks quando tu sabe que tu não aguenta. Mas tu é uma doida. E tu vai lá e toma 6, tu vai lá e toma 7, tu vai lá e toma 8. Então o corpo tá tentando te ajudar, entendeu? Até com as doenças. Olha só, bora agradecer nosso corpo agora? Obrigada, corpo. Eu fiz isso sábado, gente, não aconselho. Faz tempo, enfim. Obrigada, corpo. Então, esse teu pezinho a mais aí, sabe? Gordura é proteção, é a somatização de energia no teu corpo para te proteger de alguma coisa. De quê? Sei lá, vai fazer terapia. Queda de cabelo, enfim, tudo que o corpo ele apresenta é tentando te ajudar. Porque o corpo, ele busca funcionalidade. Então, é tipo assim, eu não vou conseguir funcionar domingo se esse álcool não sair dessa menina agora. E a gente vai lá e vomita. Então, o corpo é o que funciona. É prática. É prática. É o que funciona. Tá? Ok. E aí, o corpo é esse casulinho. Entenderam? É um casulinho, tem uma inteligência própria. E ele é sempre bom. É você que é doido. Mas ele é sempre bom. Ele é sempre positivo. Ele é sempre a tua morada. Ele é sempre, sabe, coisa boa. Pensa no teu corpo a partir de agora como uma coisa boa, como uma ferramenta, como um aparelho, como um fenômeno. Será que eu falo isso ou vai confundir vocês? Mas o corpo, ele é um fenômeno de magnetismo. Vou deixar isso aqui em aberto. Não vou abrir esse tópico agora. Mas tá. E o corpo, ele tem dimensões.
tá, gente? O corpo é tipo uma organização. Sabe quando tu quer organizar a tua vida? Aí tu fala, ok, eu vou organizar. Eu vou organizar, isso eu vou fazer nas... É o planner, é o planner. Isso eu vou fazer na segunda, outro eu vou fazer na terça, outro eu vou fazer na quarta, eu vou fazer na quinta. O corpo também faz isso. Então ele vai falar assim, eu vou colocar as carnes da Laila no corpo físico. Aí ele monta lá o teu padrão de corpo físico. O meu corpo, ele é musculoso, naturalmente. Como é que é o teu corpo? Tu já se perguntou? Como é que é teu corpo? Sabe? Como é que é teu corpo? Originalmente. Originalmente. Porque, gente, o meu corpo, por exemplo, meu corpo físico, era completamente do que é hoje, depois que eu comecei a estudar corpo. Que eu comecei a respeitar o meu corpo, né? Fora as vezes que eu tomo esses long necks, eu respeito, assim, meu corpo. Eu tento respeitar o máximo possível. E quando eu comecei essa prática de olhar meu corpo, respeitar meu corpo, trabalhar meu corpo voltou pro padrão, meu. Olha só que interessante. Padrão do meu corpo. Eu comecei a conhecer o padrão do meu corpo. Se perguntem isso. E lembra que é só comandar? É só falar pro corpo. O corpo, ele não é, tipo assim, que nem tu, turrão, teimoso, fica perguntando, fala que tá com dúvida. Não. É só tu perguntar assim, corpo, qual é o teu padrão original? Perceba. Pode vir uma imagem, pode vir uma sensação. Eu lembro que quando eu perguntei isso pro meu corpo, veio uma sensação. Veio, tipo assim, sinuoso, desenhado, natural. Veio uma sensação. Eu lembro que veio uma sensação. E eu segui a energia para transformar no meu corpo, para voltar para quem eu sou de verdade no meu corpo. E foi bem legal, porque quando eu comecei esse processo, eu a vida se abriu para me mostrar exatamente a prática que ia retomar o meu corpo à forma original, a prática física. Quem me segue aqui no Instagram sabe qual é. Os hábitos alimentares. Foi bem legal. Foi tipo assim, essa pergunta, quando eu comecei a perguntar, quando eu comecei a olhar, parece que eu comecei a formar, parece não. Eu comecei a formar uma aliança com o meu corpo. De novo, a forma original do nosso corpo é perfeita para que a gente viva a nossa encarnação. É a forma que você vai conseguir resolver seus BO, entendeu? Porque você tem muito BO. Você tem muito BO para resolver nessa encarnação. Então, se você não puder contar com o seu corpo, comigo não deu certo sem meu corpo. Vá lá, tente lá, agora ver o que vai acontecer com você. Então, nosso corpo tem uma forma original. Nosso corpo físico. E aí nós temos um corpo energético. Um corpo emocional e um corpo mental. Nós temos também dimensões espirituais do corpo, mas a gente não vai falar sobre elas hoje. Eu só quero trazer, estou trazendo agora consciência para vocês que o seu corpo, por que você absorve tudo com o seu corpo? Porque você também tem um corpo energético que não precisa o teu corpo energético não precisa que ninguém te fale. Aquela pessoa ali não presta. Tu sabe. Mano, meu santo não bateu com aquela pessoa. Não bateu, não bateu, não bateu, não tem quem te faça. Por quê, né? Por quê? Por que será? Porque ali no teu corpo existe um campo energético que capta, sabe, a polaridade negativa do Satanás que está na tua frente, e aí tu, né, abre teu olho. Mas tem gente que não confia, né? Tem gente que fala, não, mas menina, não pensa mal daquele ser. Vai lá então, depois me conta o que aconteceu contigo, né? Voltou toda
destroçada energeticamente para casa, né? Depois de uma conversinha, nossa, foi uma conversinha. Eu nem falei nada, eu só ouvi. Que bom, né? Você só foi sugada, literalmente, vampirizada. Ok, você nem falou nada, né? Você só abriu sua perna e meteu. Ok. Então, nós temos um corpo energético e nós temos o corpo emocional, que a Yasmin vai falar bem legal pra gente. E o corpo mental. Gente, a mente não é o cérebro, tá? O cérebro, ele é um órgão que criptografa, outra palavra chique, que decodifica informação. É isso. Só isso. Mas a mente está no corpo inteiro. A mente é o corpo inteiro. Todas essas 4 dimensões que eu falei para vocês é o corpo inteiro. Tá tudo acontecendo no corpo inteiro. Tanto que tem o neurônio no pé, neurônio na cabeça, neurônio no cabelo. Tá em todo lugar. A nossa mente está em todo lugar, não é só no cérebro, tá bom? E a nossa mente também, o nosso corpo mental também, essa parte é foda. Tá mergulhado numa piscina chamada inconsciente coletivo. Então, assim, o Jung falava isso, né? Ele descobriu isso. Ele acessou essa consciência. Então, lembra que o teu corpo energético capta a ziquezira lá da outra? Então, a tua mente também capta pensamento de todo mundo, encarnado e desencarnado. Olha que lindo. Então, assim, potente essa tua mente, né? Bem potente. Por isso que é importante a gente estudar, gente. Porque a gente é dotado, assim, de um negócio aqui, esse negócio aqui que a gente é doido. É a última tecnologia. Deus, né? Deus é, tipo assim, é Deus. Então, nós temos essas dimensões. Hoje, o nosso foco vai ser emoção, né, Yasmin? Não me deixe sair do foco. Nosso foco é emoção. E por quê? Porque primeiro que a gente nem sabe o que é, segundo que a gente só quer ficar no mental, lembra que é o mais confortável? Estudar sobre as coisas, né? Ai, que legal estudar, saber, ler livro. Aí você começa a dar sermão, você começa a ser mentor espiritual para as suas amigas, entendeu? Então, assim, nossa, o mental é maravilhoso. Mas, pegando fogo ali embaixo, estão as tuas emoções, todas no inconsciente, todas distorcidas, todas doidas. Mas aqui no mental, vixe, tu tem teoria para tudo. Para tudo. Tu não precisava estar aqui, inclusive, para descobrir coisas assim. Não. Podia ler, sentar e ler livro. Não precisava estar aqui, não. Para tua cabeça, não. Só que tu tem um coração, graças a Deus, né? Tu tem uma alma, assim, que sabe que tu precisa se salvar, de alguma forma, né? Que a tua mente tá te destruindo. Tá toda desgraçada. Porque as tuas emoções, elas estão paradas. Tu tá preso num condicionamento que é os nossos padrões destrutivos, né? E esses padrões destrutivos, eles podem ser trabalhados em terapias mais energéticas, eu acho que vocês conhecem, né? O Access Consciousness, Theta Healing, terapias energéticas. O reiki é energético, Yasmin? Não sei. A Yasmin que é reikiana. É, o reiki é energético. Tem várias ferramentas energéticas para você trabalhar o seu campo energético, trabalhar os seus vórtices, os seus chakras, né? Ok. Muito trabalho de energia sutil do caralho. Incrível. Mas a gente está aqui condensadão, lembra? A gente está aqui densificado? Lembra que a gente está aqui densificado? A gente não é só energia sutil.
né? Quem dera, já pensou se tu pudesse se teletransportar? Aí tu vai lá com a tua força do teu pensamento, eu destruo e descrio, pronto, uau! Acabou tudo, né? Sou uma nova pessoa. Tem padrões que estão no ponto de isso acontecer e a chave vira mesmo. Mas tem outros que não. Tem outros que não. Tem outros que não. Então, para finalizar aqui sobre o corpo e a gente começar a questão das emoções, é trazer o corpo para o rolê, trazer o corpo para a conversa, trazer o corpo para a terapia é muito importante. Beijo, Thaís. Gratidão pela presença, querida, até agora. Vai ficar gravado, a gente vai postar no canal do YouTube e depois dá uma olhadinha lá até o final. Beleza. Então, trazer o corpo para a conversa e para o rolê é assim, é básico. É básico porque tem padrões que estão mais solidificados, eles estão mais condensados, e tudo que está solidificado e condensado é difícil da gente mudar. Gente, sobrepeso é difícil da gente mudar. E sobrepeso nada mais é do que energia densificada. Algum padrão densificado. Quando tu tá lá na academia, tu quer morrer, tu quer se jogar de um prédio. Tu não quer estar ali, né? Até a gente adquirir prazer de estar ali, vencendo aquela resistência da porra do peso, demora muito. Então, existem padrões que são que é literalmente o sobrepeso, só que é um sobrepeso invisível, digamos assim. E às vezes está visível também. Tem muita resistência ali. Então, só um trabalho energético, só uma conversa, só uma meditação não vai dar conta. Não vai dar conta. Porque tem muito o quê? Emoção ali. Tem muita carga ali. E aí a Yasmin vai conversar um pouquinho agora com a gente sobre emoção. Vai lá, Yas. Gratidão, minha irmã, por essa introdução e esse gancho perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? O volume tá bom? Então, vamos adentrar um pouquinho na teoria do que é emoção, né? E eu gosto muito de uma imagem de trazer o nosso corpo emocional como uma cebola. Por quê? Porque o que é emoção? A emoção, ela é uma carga de energia sem consciência. O sentimento tem consciência. O sentimento é uma conclusão da carga de emoção. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Mas o mais importante é a gente começar a perceber que emoção é uma carga de energia que chega no nosso corpo, de dentro para fora. É uma manifestação de dentro para fora. É uma carga, é uma gasolina, é um compilado que existe para mover algo. Mover algo, né? Então, a gente seria essa casca de cebola, que tem as 5 principais emoções. E essas emoções, elas têm famílias, desdobramentos, vários nomes. Mas, basicamente, e elas alternam também, né? Dependendo de cada ser humano, de cada história de vida, as camadas, elas podem alternar de lugar. Por quê? Porque a gente cresce, como lá ela falou, criança, sentindo tudo. Sentindo tudo com o corpo. Então, o corpo, junto com aquela musculatura, vai sentindo tudo e vai sentindo também cargas de emoções que essa criança ainda não tem corpo suficiente para sentir. Por quê? Porque é uma carga, né? Então,
vão criando couraças, vão criando cascas de cebola nesse corpo. Vão criando vários condensados de cargas emocionais que não foram expressadas, né? Essa energia, ela não foi para fora. Ela não foi destinada conscientemente, mas ela foi destinada naquela musculatura. Então, esse bicho-corpo, ele vai trazendo toda essa temporalidade, vai trazendo toda essa memória. E a gente vai criando as nossas cascas de cebola. Então, o que seria essa casca de cebola? Normalmente, a nossa primeira camada, né, a camada que a gente primeiro toca, é da carga de emoção do medo. Claro, tem pessoas que vão ter uma história diferente, mas eu vou falar num termo geral, assim. Então, a gente tem lá essa casca de cebola do medo. Aí começa a movimentar, começa a fazer um trabalho, começa a se relacionar com outras pessoas. E essa casca ela vai começar a vibrar se você não expressar, se você não explodir, se você não passar por alguma crise. Então, quando você passa por uma crise ou quando você entra num trabalho terapêutico, você cria um furinho nessa casca de cebola. E aí abre um espaço. Você respira, as coisas mudam de lugar, tem uma crise. E aí você toca outra camada da casca, que você só conhece depois que você furou a primeira. Então, às vezes, a gente fica anos na primeira casca da cebola, que é o medo, né? Então, tem lá uma carga que eu nunca respirei no meu medo. A emoção do medo não tem consciência. Então, o que que acontece? Ela vai para o sentimento. Sentimento de quê? De orgulho, não vou me abrir, não vou mostrar, não vou dar, não vou confiar. Tudo para não furar essa camada da casca de cebola que protege. Protege você de não sentir a carga de energia que era muito lá atrás. Mas essa casca toda, ela esconde uma essência, que é a essência de quem você veio ser, né? Então, a gente vai crescendo, a gente vai se transformando adultas, a gente vai desenvolvendo consciência, a gente vai poder criar um corpo capaz de sentir essas cargas de energia, liberar essas cascas de cebola e poder vibrar no que é espontâneo, poder ter tesão, poder ter amor junto com conflito e não só um ou o outro, né? Então tá, a gente começou um trabalho de corpo, um trabalho de movimento com consciência, furou a casca do medo, ufa. Depois de muito tempo, vai lá e toca, talvez numa raiva. Uau, raiva, imagina, não tem. Tem raiva reprimida. Tem muita raiva reprimida. Só que a gente só toca a camada da raiva depois que a gente já furou o nosso orgulho, da serenidade, da grande compreensão, do grande namastê. Por quê? Porque esse grande namastê, muitas vezes, é o orgulho de querer ser superior. Eu sou superior, eu não sinto as coisas humanas. Eu resolvo tudo na minha cabeça. Emoção é igual sentimento. Não, não é. Emoção é uma carga de energia que acontece no momento presente. Passou do momento presente, não é mais emoção, já é sentimento. É uma conclusão com ideias, conceitos sobre aquela carga de energia que você pode ter sentido ou não. Por exemplo, eu fui para minha sessão de bioenergética, a minha terapeuta perguntou: Yasmin, como você tá? Tô ótima. Tô ótima. Então tá.
Desce, pendura a sua cabeça, respira pela boca, deixa o seu corpo tremer na ponta do pé. Instabilidade. Respira na instabilidade. Veio uma carga de emoção. Então, o meu sentimento era de paz, mas a carga de emoção que eu estava vivendo no momento presente era de medo. E o meu corpo tremeu e gritou de medo. Então, eu só soube o que eu de fato estava sentindo quando o meu corpo sentiu. Se o corpo não sente, a gente não sabe. O que o corpo não sente, a gente não sabe. A gente só sabe quando o corpo sente. Então, isso é muito forte. E isso é para a vida toda. Da gente perceber que a gente tem essas camadas e que cada vez que a gente tem uma ruptura, uma crise, ou uma troca de amor, ou algo que a gente vibra, a gente fura essas couraçazinhas e vai abrindo espaço para ir tocando em camadas mais profundas, mais próximas da nossa essência. Porque é a essência que foi protegida lá atrás, para não se perder nas dores do cotidiano, nas atrocidades que aquela criança não podia sustentar. Então, o preço a pagar é se autoconhecer, respirar na dor. Mas qual é a recompensa? É dar espaço de reconhecer a sua essência, o que está lá dentro, esperando você furar as camadas de emoções condensadas, não sentidas, para poder criar um novo padrão, um novo corpo, um corpo livre. Então, a gente está lá, furou o medo, furou a raiva. Putz, cheguei na camada da tristeza, terceira emoção. Que merda. Achava que a raiva era ruim, achava que a tristeza era melhor que a raiva, mais bonitinha, mais fofa. Chorar ali no canto, mais bonitinho do que socar alguém. Aí, é isso. A carga de emoção é uma tristeza, é uma dor, é a dor do vazio, é aquele buraco que não tem tampa. Cada um tem um. Cada ser humano tem um buraco sem tampa. E não adianta procurar tampa. A única tampa que existe é você levar a consciência para o buraco, para essa dor, essa tristeza. E você falar, aqui é um buraco. Esse é o meu buraco. Essa é a tampa da panela. Você finalmente reconhecer que esse é o seu buraco. Ninguém precisa te provocar. Você sabe que ali é o seu buraco e não tem tampa de panela que vá tapar. É a sua camada de tristeza, que pode ser fantasiada por um sentimento de depressão, desistência, ou você pode ir para o lado positivo de uma profundidade. Então é isso, a gente tem lá a camada do medo, a camada da tristeza, a camada da raiva, e elas vão se alternando dependendo de cada história de vida. Depois que a gente consegue furar todas essas camadas, e aí fura, abre, volta, fura, abre, volta, fura, abre, volta.
Depois que a gente aceita reconhecer essas couraças, a gente toca o amor. O amor não se revela antes. Ele está protegido. O verdadeiro amor está protegido. Ele pode ser distorcido de medo, orgulho, de raiva, poder, te quero, vou te comer, te quero para mim. Ou de tristeza, sou tão sozinha, não tenho uma boa companhia. O amor pode se fantasiar dessas outras cargas, mas a carga energética da emoção do amor, só depois que a gente libera essas 3 camadas da cebola. E aí, depois que você conhece o seu amor, você conhece, aí sim, a verdadeira paz. A verdadeira serenidade. Mas você não pode cortar caminho. Primeira casca de cebola, namastê, gratidão, tô ótima. Nunca chorou a dor, nunca gritou a raiva, nunca tremeu de medo. Tá tudo aí guardadinho no corpo. Então tem um caminho, tem um tempo, né? Então seria isso. A gente tem medo, tristeza ou raiva, raiva ou tristeza, amor e paz. Cargas de energia dessas emoções. E aí os desdobramentos de todos os sentimentos que a gente cria baseado nessas emoções. Eu vou precisar pegar um copinho de água, porque me deu um pigarro e eu já volto, tá? Se alguém quiser ir dividindo, Laila, eu já volto. Bora respirar aí esses 2 minutos. Voltei. Então aí, não sei o que me aconteceu. Nunca senti isso antes. Bizarro. Bom, então eu queria trazer esse conceito de que emoção é o presente momento e sentimento é o que fica. Sentimento é o que fica e nem sempre ele é verdadeiro, e nem sempre ele é real. Muitas vezes ele é mental. Muitas vezes o sentimento vem da razão e a emoção vem do corpo.
E aí essas emoções que a gente não sente, essas cargas, elas se tornam um conteúdo isolado do corpo, que geram essas couraças, que geram essas camadas da cebola, aonde a gente vai criando rigidez, tensão, gordura, ou magreza, ou, né, subnutrição, ou sobrecarga, ou um corpo super flexível, né, um corpo sem limite, sem estrutura, são formas de couraça. E a gente vai começando a identificar isso, percebendo quais emoções esse corpo pode sentir e quais emoções esse corpo reprime, diz que não pode. Dependendo disso, ele cria couraças específicas, corpos específicos, formatos específicos. Né? Então, qual é o propósito das emoções? Ajudar a gente a sobreviver. A emoção, ela vem como uma carga para exigir da gente uma resposta à vida, uma resposta ao ambiente. Então, da gente ficar muito atenta, que emoções são essas? Que carga é essa? Essa carga vem de que parte do meu corpo? Ela sobe no meu peito, ela sobe nas minhas costas, ela agarra na minha garganta, né? Qual é o caminho da emoção no meu corpo? Esse é o trabalho corporal. Qual é o caminho? Que trajeto é esse que a carga de energia faz? Ela não fica aqui. A carga de energia não fica aqui. Ela vem, ela pode até ficar presa, mas ela não nasce aqui. Então é isso, a carga de energia, que é a emoção, tem um destino. Na vida. E a gente é o transporte. O corpo é o transporte dessa carga de energia, dessa emoção que precisa se colocar na vida. Ah, mas a raiva é negativa. Não. A raiva é um poder, é uma emoção que tem uma carga poderosa de liberação. Então, você imagina, se você consegue amar, se você consegue ter a carga da emoção do amor com a carga da emoção da raiva, que momento presente tesudo. Um amor poderoso, um instinto amoroso, né? Então, a gente começar a dar espaço para furar essas cascas de cebola e deixar essas cargas de emoções se manifestarem. Então, qual seria o caminho? Como é que faz isso? Se movimentando. Como que eu vou dar espaço para as minhas emoções? Se movimentando. Porque senão você vai para o sentimento, você vai para o mental, você vai para uma conclusão, uma ideia do que você está sentindo. Ao invés de mover o seu corpo, respirar e, de fato, entrar em contato com a sua emoção. Percebe? Sente. Emoção. Emoção. Ação. Emoção. Ação. Sentimento. 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 Mente. É devagar, é sentimento, tem uma conclusão, tem um tempo. Sentimento. Emoção. Sentimento. Sentimento é muito positivo, desde que a gente viva a emoção, sinta a emoção, perceba a emoção. E o caminho é o movimento. O caminho para liberar e furar as cascas de cebola é o movimento. O corpo tem articulação porque ele precisa se mover. Então, enquanto a gente não se movimenta, os comportamentos também não se movimentam.
Se a gente tem um download de um padrão destrutivo, se a gente não movimenta essa energia, essa carga de emoção destrutiva, a gente não modifica o comportamento e o padrão, porque é no corpo, com o movimento e com a consciência que a gente transforma. Então, por exemplo, eu descobri que eu me submeto para me sentir amada. Eu descobri que eu tenho um padrão que eu me submeto para receber amor. Ai, meu Deus, isso é equivocado. Tá, mas se eu não fizer um movimento que eu fale para o meu corpo, não, que eu não me olhe no espelho e falo, não vou me submeter, que eu faça movimentos de não, que eu levante o meu queixo e diga, eu não vou me submeter, o meu corpo não tem uma memória energética dessa atualização. O meu corpo não experimentou o movimento de um novo padrão. Porque quando você fizer ou não, quando você levantar o queixo, vai vir uma emoção. E é aí que você vai começar a quebrar as couraças, se você mexer. Então é isso, é tornar o corpo vivo. O movimento torna o corpo vivo. Porque você circula, você vibra, você mexe as coisas de lugar. Sem o movimento, não está vivo. Está morto. Então, é isso aí, o movimento como a maneira possível de ir devolvendo para o corpo a naturalidade dele, que é se mover, que é se expressar, que é colocar a carga daquela emoção no destino da vida. Senão a gente fica só no cabeção. Então agora eu vou passar minha palavra para a Laila também falar um pouquinho para a gente de movimento. Eu acho que a gente pode ficar com os dois microfones abertos, que aí eu acho que o movimento, a nossa proposta de conteúdo mesmo era corpo e emoção. O movimento a gente quer conversar aqui com vocês e mais do que nunca, nós somos terapeutas corporal, não sei qual é o certo desse substantivo. Alguém sabe aí? Enfim. Mas a gente também é ser humano que tem corpo. Então, a gente queria conversar no bate-papo aqui de como é para a gente trabalhar isso, trabalhar com isso e o que funciona, né? O que apresenta funcionalidade na nossa vida. Quer começar, Yas? Eu começo. Posso sim. Já tá aí no gancho? Assim, trabalhar com o movimento, ele é muito lindo, porque no trabalho de terapia corporal, você vê a emoção acontecendo, sendo liberada ou sendo contraída, né? Então, a gente tem lá, Não tem escapatória. você vê a movimentação daquela carga de energia, e aí você vê a emoção da raiva, e muitas vezes a mente falando, não estou sentindo. Que é a camada do medo, é a camada do orgulho, porque se você assume que você tem uma carga de energia, você perde o controle, porque você não pode controlar uma emoção, você pode controlar um sentimento. Então, quando você, se a coraça está dura, você não sente emoção, você não sente a vida, você não sente nada, você só pensa que você sente. Então, você controla, porque quando você fura, que é, você só fura uma camada de emoção movendo, porque ela tá dura, condensada no corpo físico. E aí, quando você fura, você perde controle. É por isso que a primeira camada é o medo, que é assim, fudeu, eu não sei. Sim. E é legal quando você fala assim, o movimento é vida. Se não está movimentando, não existe vida.
E se a gente olha para as nossas emoções como a expressão da nossa humanidade, olha a profundidade que experienciar isso e vivenciar isso adquire para a sua existência, para que a sua vida valha a pena, para que quando você esteja lá desencarnando, você não se desespere com essa coisa de tipo, ai, morri e essas coisas que a gente passa de crise existencial. Não precisa nem estar desencarnando para isso. E é certo passar por isso. É certo passar por isso, porque de fato o movimento da vida não aconteceu. Não aconteceu porque por vários motivos, mas principalmente porque a camada do medo, que a Yasmin falou, ainda é. Olha só, a camada do medo, além de ser essa camada mais espessa da gente furar, ela é protegida pelo status quo social. As pessoas estão toda hora falando para ter cuidado. E não é um cuidado de um discernimento. É um cuidado para tu ficar retido, 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 retido. Percebam a energia de quando as pessoas falam cuidado, sabe? Parece que tudo é mal e tudo é ruim. E isso você começa a se contrair, se contrair, se contrair. Essa questão da raiva que a gente falou, que quando a gente trabalha a raiva, a gente consegue ver perfeitamente a pessoa segurando, ela acontece justamente aqui, gente. Porque a raiva, ela se expressa tanto aqui no queixo quanto no braço, soltando o braço, né? Soltando os membros tanto superiores quanto os inferiores, mas fazendo um movimento de soltura. Então, por isso, segura aqui, né? Segura aqui no quadril. Porque é justamente os pontos do nosso corpo que a gente contrai para ter cuidado. E não é, de novo, não é um cuidado de discernimento, de inteligência, é um cuidado de controle. Claro que nós temos que ter discernimento, claro que nós temos que ter um olhar apurado. Quando você tem um olhar apurado, quando você tem conexão com a sua intuição e com a sua essência, você não precisa desse cuidado. Você pode confiar naquilo que a vida te traz, nessas cargas que ela te traz, né? Mas como a Yasmin falou, a criança, ela não podia contar com essa segurança do discernimento que o adulto tem. Então, ela teve que reter, ela teve que criar essas couraças, ela teve que contrair. E o grande convite do processo de autoconhecimento, do processo de desenvolvimento da sua existência, é você entender que você não é mais uma criança, que você é muito poderoso, que você é um ser espiritual encarnado num corpo e que você pode sim lidar com a ajuda de pessoas, como é que é aquela palavra? Capacitadas? De pessoas capacitadas para sentir o que você precisa sentir e movimentar, porque não tem pílula mágica. É isso que a gente falou. Ou o movimento acontece, ou o movimento de expressão e de expansão acontece, ou acontece a retenção e a contração. Não tem meio termo nisso, não é, Yas? Não tem. Eu posso até trazer um exemplo pessoal bem íntimo que você já conhece lá, ela. Mas a Aline e Tatá ainda não. Eu sempre achei que eu tinha auto-amor. Imagina. Sempre beijei meu corpo, sempre me confessei no espelho, sempre me confessei para mim mesma. Como assim não tinha auto-amor? Até que eu me casei aqui na Alemanha e tive um grande atrito com a minha sogra. Pense, um grande atrito, eu me senti muito rejeitada. Ou seja, cadê o meu auto-amor? Eu fiquei destroçada. Eu fiquei no chão. Eu regredi. Eu fui para o meu corpo emocional de 2 anos. Aí,
tudo inconsciente, né? Triste, vítima, sozinha, oh, meu Deus, como que ela pode fazer isso comigo? Que tipo de sogra é essa? Que cultura é essa? Que mulher fria, que isso, blá, blá, blá. Toda a historinha que eu contei para mim, né? Um PowerPoint perfeito para falar assim: nossa, Yasmin, que guerreira, menina, como você é, puxa vida. Até que eu fui para minha sessão de bioenergética e a minha terapeuta falou: então tá, Yasmin, vamos respirar no seu diafragma. Vamos respirar no seu diafragma. Eu tava assim, vou morrer, tá? Quero morrer. Não tem lugar para mim no mundo, eu não existo, do jeito que eu gosto de viver não tem lugar, ninguém me compreende, blá, blá, blá. Todo o PowerPoint perfeito para eu ir embora. Zero autoamor, zero autoamor, zero autoamor. Não tinha reserva de autoamor. O meu amor, ele estava totalmente dependente de uma energia externa, de uma emoção externa, de uma carga externa. Eu não tinha a carga interna da emoção do amor. Eu não tinha tocado a esfera do meu amor. Eu ainda estava em outras camadas da cebola. E quando eu fui respirar no diafragma, 1h30 respirando e movimentando o meu diafragma, o que saiu de choro, de litro, de dor, foi a minha camada da tristeza, que era a que estava antes do amor. E eu senti a dor. E chorei muito. E no fim, veio uma luzinha dentro, que era assim: olha o que eu tô sentindo. Cara, eu me amo. Eu tô sentindo, eu posso sentir. E o meu diafragma tremendo, tremendo, tremendo. Isso foi em janeiro que eu toquei o meu autoamor. Mas antes, o meu sentimento, eu me amo, imagina, me cuido, me beijo. Não, eu não tinha movimentado. Eu não tinha tocado o meu amor que veio de dentro para fora. Eu ainda precisava de fora para dentro. Foi isso. Esse exemplo de como que o movimento libera, atualiza e te traz a verdade, a surpresa. Mas não dá para cortar caminho. Sim. É legal, porque esse exemplo ele mostra justamente o quanto a gente precisa encontrar a fonte interna do movimento. Porque até mesmo o que a gente faz aqui fora de intenção, porque na verdade, quando é assim, o que eu vejo é assim, você fazer os movimentos de alto amor, né? Era uma intenção. Ok, parabéns para você. A gente tem várias intenções positivas, né? Mas para aquilo impactar o que precisa ser impactado para que você de fato perceba essa dimensão de sensação, se requer um trabalho específico para isso. Se requer uma experiência, se requer uma redenção a uma experiência. Se requer um soltar. Porque até mesmo nessa coisa, né, da gente fazer o movimento de autocuidado na intenção, beleza, você ainda não está soltando tanto assim. De fato, por que a gente precisa tanto de algumas coisas? É um mecanismo da compensação. Então, é interessante quando a gente se depara com essas situações na vida, porque a gente consegue ver o quanto isso que a Yas falou, né? Talvez ela tenha tido o sentimento de auto-amor e não a carga de amor. O sentimento, como ela falou,
ele é válido quando a gente sente a carga. Mas quando a gente não sente a carga, ele é ilusório. Ela falou, ela deu esse conceito aqui. Então, ela fazia ações de autoamor sem sentir a carga, sentindo um sentimento através de um conceito e de ideia do que era autoamor. Mas quando veio a situação que chacoalhou ela e pediu para que ela resgatasse esse autoamor lá, né? Lá de dentro dela, não tinha. Por que será? Não tinha. E eu acho que essa é o grande mindfuck que a gente entra. Porque a gente não quer aceitar que a gente não fez o trabalho que se requer para que a gente almeje algumas coisas na nossa vida. E que esse trabalho só é possível através desse caminho do corpo, desse caminho que o corpo apresenta como a dimensão mais real. A dimensão mais real das nossas experiências aqui na Terra. E compartilhando a minha experiência com o movimento, eu sou uma atleta, né? Então, também a terapia corporal, eu tive várias sessões, mas eu não queria compartilhar sobre a terapia corporal. É basicamente isso daí que a Yasmin falou. É bem intenso. Mas a minha experiência com o meu corpo diariamente é no atletismo. E foi muito interessante porque eu não era, nunca fui. Sou taurina, gente. Eu sinto na minha bunda e é esse o meu movimento de vida, de life, assim. E eu nunca fui. Então, assim, e todos os meus exercícios físicos era tipo pilates, yoga, eram coisas conscientes, eram coisas lentas. Até que eu encontrei a terapia corporal, me submeti à formação. E o meu corpo falou, gata, tá doida? Eu quero me movimentar, eu quero suar, que é isso? Imagina, não. Raiva, né? Isso daí é a famosa raiva. Tinha muita raiva. E aí eu, não, imagina, eu preciso de uma coisa que sue muito. E aí eu conheci um método do qual eu sou atleta agora. E olha só. É uma coisa que eu pratico em casa, sozinha, né? E todas as vezes que eu pratico, às vezes é no começo do dia, às vezes é no final do dia, a maioria é no final do dia, eu percebo o meu corpo movimentando todos os acontecimentos do dia. Olha só, gente. Tem uma parte minha que é muito forte, que mexe justamente na ferida do medo, que a gente falou, na emoção do medo, que é uma ferida muito primordial, que todos nós temos, né? A primeira camada, a primeira ferida. E ela é muito presente na minha vida. Não quer dizer que eu tenha feito trabalho, que eu tenha ganhado consciência, que isso some, tá? Essa nunca vai ser a promessa. A nossa promessa sempre é consciência. E isso já é bom o suficiente. Já é bom o suficiente. E por mais que eu já tenha trabalhado, ela sempre está aqui presente. E essa carga que aparece na minha vida, quando eu me movimento, é quando ela ganha espaço. Porque como é que é a minha experiência? Como é medo e a forma que eu lido com medo, né? O conceito que eu tenho de medo é que as pessoas vão me atacar e vão me invadir. Não quero mostrar meu medo a nada, a cor de nada. Quando eu faço uma atividade física sozinha, movimentando meu corpo entende que ali é um espaço seguro. Então, meu corpo entende que ali ele pode descarregar. E eu utilizo o meu movimento físico para descarregar. Conscientemente. Conscientemente. E isso a gente pode fazer, gente. A gente pode fazer numa caminhada, bota até mesmo numa atividade física que você pratique. Vocês podem fazer isso.
talvez vocês já façam isso, só que de forma inconsciente, porque lembra que o corpo ele busca sempre funcionalidade? Então, vocês já estão fazendo isso de forma inconsciente. E o meu convite aqui para vocês hoje é que vocês se empoderem desse lugar do movimento do corpo como um lugar de descarga, que vocês podem descarregar sim. Porque a depender da personalidade de vocês, por exemplo, a minha, até mesmo com um terapeuta, eu me sinto meio travada. Sou doida, né? Terapeuta e, enfim, nem confio no próprio terapeuta. São padrões, gente. Eu não escolho isso. Eu tenho isso. A gente trabalha isso, mas eu tenho consciência e é minha responsabilidade. Então, a forma que eu criei para me sentir segura e não fugir dessa emoção foi através do movimento físico. Foi através desse espaço que eu abri de trabalho interno. Então, às vezes a gente fala, o movimento é qualquer movimento. Teu corpo ele precisa de movimento, ponto. Teu corpo precisa de atividade, ponto. Teu corpo não nasceu para ser passivo. De novo, a Yasmin falou, se movimento é vida, aquilo que não está em movimento não está na vida. E o teu corpo é a vida. Então, se você não dá a ordem, se você não traz consciência, se você não comanda esse aparelho da melhor forma possível, da forma que mais justifique esse aparelho, porque é um aparelho, é uma ferramenta para o teu crescimento, ele não vai fazer sozinho. Ele precisa de ti, da consciência para dar o comando. Então, é muito interessante a gente perceber como a gente funciona e o que funciona para você. Porque o que funciona para você não vai ser o mesmo que vai funcionar para a Thaís, para a Yasmin, para mim, para a Aline. não. O que funciona para você é o que funciona para você. O importante é você perceber que exige, que é esse processamento, porque isso nada mais é do que um processamento, ele requer o movimento. Ele requer um movimento, ele requer uma atividade. É uma ação que você precisa empreender. A forma que você escolhe, a forma que é possível para você agora. Eu não posso pagar uma sessão de terapia. Eu não posso, sei lá. Eu não gosto de academia. Não sei. Arranje alguma forma de se movimentar. Porque é a única forma possível de você encontrar camadas mais profundas da sua existência. E não ser seduzido uma vida inteira por ideias, conceitos e pensamentos que muitas vezes nem ressoam com a tua verdade, mas tu nem tem consciência disso porque você não tem acesso à sua verdade, percebe? Então, é colocar as nossas emoções, essa carga que a gente sempre está aqui recebendo, que a nossa criança recebeu lá atrás e não soube lidar, colocar tudo isso em movimento a serviço do destino da vida, é algo que vai te trazer, vai te aproximar dessa verdadeira paz, dessa verdadeira sensação de, cheguei. Gente, eu não sei qual é essa sensação. A Yasmin falou aí, não sei se um dia eu vou saber aqui nessa encarnação. É o objetivo, tá? É o objetivo. Mas estamos aqui na luta. Eu também não conheço isso não, gente. Estou aqui falando para você porque eu acredito nisso. Minha vida mudou muito depois que eu comecei a ter essa meta. Mas assim, falar que senti, não vou mentir. Não senti, não. Amor, amor, então, mano, eu tô na luta pro amor, entendeu? O negócio. Raiva a gente já sente com gosto, mas amor, a tristeza eu ainda não quero chorar muito, não. Entendeu? Então, o importante é você se movimentar. Saber que tá com medo. Saber que tem raiva, saber que tem tristeza. Não quero chorar minha tristeza. Tudo bem.
Ninguém vai te julgar. Mas saiba que existe a tristeza, tá bom? Só isso que a gente está pedindo. Então, eu sinto que era isso que eu queria trazer sobre o movimento e essa é a minha contribuição. Talvez a gente possa abrir para pergunta. O que você sente? Fazer o fechamento primeiro? Sim, eu acho que o fechamento que mais cabe hoje é a gente lembrar do privilégio humano que é sentir, né? A gente tem plantas que vivem, criam raízes, mas elas sentem o corpo energético, né? As plantas têm o corpo energético, mas esse corpo emocional, com memória, com carga, descarga, recarregamento, isso é nosso, é só nosso, é É só uma nosso. tecnologia nossa. Então, esse eu acho que é o fechamento, assim, é o corpo, as emoções e o poder do movimento. Sim, recebe a coroa do seu ser humano, né? Quanto mais a gente se expressa, mais humano a gente se torna, e não ao contrário. Então, acho que esse é o fechamento desse mantra, assim, né? Quanto mais eu me expresso, mais eu me aproximo da minha qualidade humana. Total, total. Não se iluda achando que a blá, 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 blá é expressão. Não é expressão. Expressão você sente. Tanto que não tem gente assim que você fala assim, essa pessoa tem uma presença, ela tem um corpo. Por que será? Porque autoexpressão não é gogó, é presença. E para você adquirir presença, você tem que estar presente. Para estar presente, você precisa experienciar o que é a vida, o que é o movimento dentro de você. Então, eu vou parar, eu vou. Eu acho que é isso, acho que é isso. É Acho que a gente isso. pode abrir Vamos mesmo. parar de gravar? E aí Vamos. a gente pode abrir pro Matoque rapidinho. Cadê? Stop. Yes.